Os anos 80 foi uma década de ouro que ainda provoca altas doses de nostalgia em muita gente. Grandes clássicos do cinema foram lançados e eternizados para sempre na história. E na música a coisa não foi diferente, com a ascensão de diversos cantores e bandas foi uma das décadas mais marcantes. E um dos principais marcos aconteceu em 1985, quando o mundo testemunhou o que seria considerado o maior encontro musical de todos os tempos, reunindo algumas das maiores estrelas da música pop, como Michael Jackson, Cyndi Lauper, Tina Turner, entre outros. E o objetivo desse encontro megalomaníaco não era exatamente lançar um single que pudesse bulgar as paradas de sucesso, mas sim alavancar um projeto que visava lutar por uma causa mais nobre, o combate da fome na África. E o resultado disso foi o lançamento do mega hit We Are The World no dia 7 de março de 85. Mas você tem ideia de como foi para reunir todas essas estrelas em um único dia de gravação, as dificuldades que os produtores tiveram e até mesmo algumas polêmicas envolvendo o projeto? Então fica aí que é sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Meu nome é Daniel Borgens, seja muito bem-vindo e antes de eu continuar, já me deixa aquele like esperto que isso é muito importante aqui para o crescimento do meu canal. Antes de tudo, é bom ressaltar que este não era exatamente um projeto do Michael Jackson como muita gente pensava. Na verdade, a ideia foi de um músico chamado Harry Belafonte, que já era bem conhecido no meio por se envolver em causas ativistas. E neste caso ele foi motivado pela situação de fome na África, até porque ele esteve lá e viu de perto que todo mundo só via nos noticiários da TV, mas não tinha real noção do quão caótica era a situação. Ele viu coisas absurdas, como cadáveres enfileirados para serem enterrados, incluindo mãe com filho, famílias que morreram de fome. Então, consternado com aquela situação, ele achou que algo deveria ser feito a nível mundial para tentar ajudar aquela população. Ele foi também inspirado por um projeto chamado Band-Aid, de 84, do músico e ator Bob Geldof, que entre outros trabalhos ficou muito conhecido por ter sido o ator principal do filme The Wall do Pink Floyd. E este projeto Band-Aid tinha mais ou menos o mesmo objetivo e contou com músicos do calibre de David Bowie, Bono Vox, Sting, Phil Collins, entre outros grandes nomes mundiais. Então a ideia de Harry Belafonte era criar um projeto parecido, porém de proporções bem maiores e com uma música bem mais impactante a nível mundial. Sendo assim, o projeto USA for Africa tinha o objetivo de arrecadar fundos para o combate da fome no continente africano, também encabeçado pelo lançamento de um single. Porém, a ideia era que fosse um single que tivesse um apelo popular muito mais forte, justamente para conseguir um alto número de vendagens, atingindo assim o objetivo do projeto. E para isso, ele contou com a ajuda de um cara muito influente no show business, que foi um empresário e agenciador musical chamado Ken Craig, que inicialmente convocou Lionel Rich e o cantor country Kenny Rogers para participar. E para produzir e arranjar a música foi convidado ninguém mais, ninguém menos que Quincy Jones, muito famoso principalmente por ter sido produtor do Michael Jackson, entre outras estrelas. E já que o cara trabalhava com o rei do pop, que era o cantor pop que estava mais em alta na época, principalmente depois do sucesso estrondoso de Thriller, por que não convidá-lo, certo? E para fechar esse primeiro time de galácticos musicais, foi convidado também o sensacional Stevie Wonder. E é claro, a partir daí, com esses nomes já envolvidos no projeto, foi bem mais fácil garantir a participação de outras estrelas que estavam bombando na época, como Bruce Springsteen, que havia finalizado a turnê do Born in the USA, Tina Turner, que havia lançado em 84 seu bem-sucedido álbum Private Dancer, Cyndi Lauper, que estava fazendo um sucesso absurdo por conta de seu álbum She's So Unusual, e diversos outros artistas já consagrados a nível mundial, como Ray Charles, Diana Ross, Bob Dylan, Paul Simon, Stephen Perry do Journey, Al Jarreau, Janet Jackson e vários outros nomes, reunindo um total de 47 artistas. A produção também convidou Prince, que era um dos artistas de maior sucesso na época.
porém ele acabou não aceitando e aí já entra a primeira polêmica. Muita gente acabou não entendendo por que ele não aceitou e em seu lugar ele acabou mandando a percussionista de sua banda, que também era uma cantora muito talentosa, a Sheila E. E ela disse o seguinte, que na verdade ele não aceitou porque ele não queria cantar com aquela galera toda, meio que dando a entender que na verdade ele é um cara mais recluso e talvez ele não iria se sentir à vontade. E pelo que ela ficou sabendo através de uma conversa dele com Quincy Jones pelo telefone, em que ela estava presente, o que ela disse foi que ele se ofereceu pelo menos para gravar um solo de guitarra em uma sala separada no estúdio. O produtor Quincy Jones obviamente que não aceitou e disse que a música não precisava de um solo de guitarra. Na verdade o que ele queria era o Prince cantando com o restante da galera. Porém o cantor se manteve redutivo e não aceitou. Já outros rumores mais polêmicos dão conta que na verdade ele não aceitou porque sabia que o Michael Jackson estaria participando desse projeto. Porque para quem não sabe, os dois tiveram uma certa rivalidade nos anos 80. Why wasn't he in We Are the World? What's the real story there? What happened? Everybody was in that except for him, right? I know, and believe me, it's one of my heartbreaks of the whole thing. Not going to let it go. And I said, let me try one more time. Prince, we need you down here. He says, can I have a separate room to record in? Because you know Prince. Yeah. And I said, that's not how it was. I can't give you a separate room. And then I made the worst mistake. I said, listen, I'll put you right next to Michael. Oh. And he didn't want to be next to Michael? Done. Oh. Done. So, no, I said, Prince, are you there? He said, I'll do a guitar solo. Bom, a verdade é que como o Prince nunca se pronunciou a respeito do assunto, nós nunca iremos saber o real motivo. E outra que também estava estouradaça na época, porém acabou não participando porque na real não foi convidada, foi a Madonna. E não foi divulgado exatamente porque que eles não a convidaram, mas a conversa que rola nos bastidores é que eles entenderam que ela ainda não era uma artista de peso para participar desse projeto. Mas vale ressaltar que no ano anterior, em 1984, ela tinha lançado o álbum Like a Virgin, que é um dos álbuns de maior sucesso da carreira dela. Enfim, com os nomes já definidos, agora eles se deparavam com a primeira dificuldade: como reunir todos estes músicos em um único dia de gravação, visto que todos eles tinham seus compromissos com turnês, entrevistas, gravações de novos trabalhos e por aí vai. E a solução que eles encontraram foi a seguinte: iria rolar um evento nos Estados Unidos em Los Angeles que premiava os nomes da música que foram destaques durante o ano, o American Music Awards. Ele iria rolar no dia 28/1 de 85 e quase todos esses nomes iriam estar nessa premiação. Então, já que o estúdio também era em Los Angeles, os organizadores tiveram a excelente ideia de marcar a gravação no mesmo dia, ou melhor, na mesma noite, pois assim que terminasse o American Music Awards, eles já iriam direto para o estúdio para começar os trabalhos. E detalhe, como era uma única sessão de gravação, eles teriam que terminar naquele dia, nem que eles tivessem que varar a madrugada. E de fato, foi isso que aconteceu. Bom, e como vocês sabem, todo o projeto no papel é lindo, maravilhoso, porém na hora da execução, meu amigo, é aquela dor de cabeça. Ainda mais se tratando de reunir 47 cantores em uma única sala de estúdio para um único dia de gravação, tendo que contar com a colaboração de todos para que tudo saísse dentro do planejado. Até porque o tempo era curto, então já rolava aquela pressão de ter que gravar o mais rápido possível. Porque se ficasse faltando alguma coisa, ia ser difícil conseguir reunir toda aquela galera novamente em uma nova data. E detalhe, não podia vazar nenhuma informação a respeito do local e o projeto. Porque se os fãs e parte da imprensa ficassem sabendo, ia rolar um tumulto na frente do estúdio e ia ser complicado para os artistas chegarem até o local. E em relação à parte técnica, já tinha dificuldade da tecnologia da época, do qual as gravações eram feitas em fitas de rolo. Então, quando alguém errava ou algo não tivesse ficado legal, eles tinham que rebobinar a fita para regravar tudo de novo, e isso demorava por volta de 5 minutos. Se eles tivessem que rebobinar 10 vezes, já era 50 minutos que eles perdiam nisso. E a gravação seria realizada em duas partes: as partes do refrão, né, que todo mundo canta junto, e a outra seriam as partes solos, né, onde alguns cantores especificamente foram escolhidos para fazer. A parte do refrão todos cantariam em uníssono, porém o produtor Quincy Jones achou legal fazer uma camada somente com as vozes mais agudas. E nessas partes mais agudas, os cantores de voz mais grave, né, que cantam numa região mais médio grave, ele pediu para não cantar, para ficar quietinho nessa hora. Inclusive tem uma cena engraçada que acabou até virando meme, que justamente nessa parte a câmera flagrou o Bob Dylan. Até porque ele não tem um alcance muito alto, né? E a forma de cantar dele é meio narrada. Quem conhece a carreira dele sabe que nas músicas é tipo ele contando histórias.
Tanto é que, devido a essa dificuldade dele, né, desses tons mais agudos e até uma certa limitação técnica, ele foi o que teve mais dificuldade para gravar a parte solo. Foi um dos momentos mais tensos, muito provavelmente porque ele ficou meio desconfortável, né, porque do lado dele tinha feras como Michael Jackson, Stevie Wonder, Stevie Perry. Para vocês terem uma ideia, ele foi o último a gravar, isso já quase de manhã, né? E ele tava tão nervoso que chegou uma hora que todo mundo teve que sair da sala para ele tentar gravar sozinho. Até que ele entendeu que, na verdade, ele tinha que gravar dentro do estilo dele de cantar. Por mais que fosse muito diferente dos outros que já tinham gravado, desde que não descaracterizasse a essência da música. Inclusive, uma coisa que o produtor Quincy Jones teve que lidar e saber administrar foram os estilos diferentes de artistas, já que na sala tinham 47 personalidades diferentes. Então, cada um com suas ideias sobre música, suas peculiaridades, cada um com seus egos e vaidades. Inclusive, em relação a isso, ele teve uma ideia excelente. Logo na entrada, ele colocou um aviso: deixe seu ego na porta. Genial. Bom, e como eu já tinha dito, não teve jeito, a gravação acabou varando a madrugada, até porque eles vieram diretamente da premiação, né, do American Music Awards e acabaram chegando no estúdio por volta das 11 horas da noite. Então, no decorrer das gravações, né, já adentrando a madrugada, rolaram vários momentos tensos ali, né? Nem sempre a galera colaborava pro andamento do negócio, muitas vezes ficavam com muita conversinha desnecessária, às vezes parecia um bando de adolescente. Tanto é que em alguns momentos o Quincy Jones ficava irritado, dava bronca na galera, até porque ele já estava preocupado com o tempo e ainda tinha muita coisa para gravar. Por outro lado, também teve alguns artistas ali que já estavam ficando cansados, estressados. Alguns até foram embora antes de gravarem suas partes. E um dos episódios mais interessantes e até engraçado foi quando a Cyndi Lauper foi gravar sua parte solo. Toda vez que ela ia gravar, o microfone captava uns barulhos estranhos e ninguém conseguia descobrir de onde que estava vindo aqueles barulhos. Até que depois de perder um tempão com isso, eles foram se dar conta que, na verdade, esses barulhos estavam vindo dos colares e das pulseiras dela, que ela tava com um monte. Aquele estilo espalhafatosa da Cyndi Lauper, né? E falando na cantora, em relação às partes solos, na minha opinião, ela foi a que arrebentou de verdade. Pra mim, até mais que o Michael Jackson, viu, que praticamente era a estrela principal daquela sala. Tanto é que ele teve uma participação maior, né? Gostei bastante também do Bruce Springsteen, com aquela voz rasgada dele, né? E também do Stevie Perry, que tem um alcance e uma bela voz. Bom, e o resultado final é que, aos trancos e barrancos, eles foram terminar lá para 7, 8 horas da manhã, todos exaustos, obviamente, porém com a sensação de missão cumprida. E no final das contas, acabou valendo a pena, porque We Are The World foi o single mais vendido da história, com 20 milhões de cópias e arrecadando mais de 80 milhões de dólares. E não tem como negar que foi um marco na história da cultura pop, né? Embora o projeto USA for Africa, infelizmente, não existe mais, pelo menos pelo que eu pesquisei. Ao que tudo indica, ele realmente só foi criado para a gravação desse single com a intenção da arrecadação de fundos. Então não era um projeto com uma estrutura física, com pessoas trabalhando, com planejamento a longo prazo. No entanto, ainda vale ressaltar que a luta pelo combate à fome na África ainda continua firme aí nos dias de hoje, e muito por conta desse projeto, principalmente com várias causas aí envolvendo artistas e celebridades, porque assim o apelo é muito maior e muito mais fácil da galera arrecadar. E para quem quiser assistir os bastidores da gravação dessa música com uma riqueza maior de detalhes, a Netflix lançou um documentário recentemente do qual eu me baseei para gravar este vídeo, e também, é lógico, através de pesquisas que eu realizei na internet. Mas e você, sabia da história de tudo que envolvia a gravação desse grande clássico do pop mundial? E qual desses artistas que participaram que você mais gosta? Põe aí nos comentários. Se você gostou, dá aquele like aí para me ajudar aqui com o canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e já se inscreve e ative as notificações. Eu fico por aqui, espero te ver no próximo vídeo. Até logo!